noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Longe Talks. Boa noite, Eli. Boa noite, Ana Paula. Seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, eu vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é Jéssica Bran, sou uma mulher branca de 32 anos. Hoje eu tô com o cabelo solto, meu cabelo ele é castanho escuro, meus olhos também são castanho escuros, eu tenho o cabelo um pouquinho abaixo do ombro, eu tô com um brinco com pedras verdes e uma argola aí, dourada, um brinco comprido. Hoje eu tô vestindo uma blusa branca de ombro. E eu tô também com um fundo em figuras geométricas em tons pastéis de verde e lilás. Eu sou Eliane, tenho 63 anos, pele branca, cabelos inteiramente brancos até o ombro. Hoje eu estou com óculos laranja e com uma blusa laranja e meu fundo está desfocado. Agora eu passo para a nossa convidada, Ana Paula. Oi, gente, prazer estar aqui. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, é uma honra. Eu sou Ana Paula, eu sou também uma mulher branca, baixinha, gordinha. Eu tenho 46 anos, tô de óculos de grau, já tá precisando. Eu tenho cabelo meio curto, assim, um pouco acima dos ombros, com umas mechas mais claras. Eu tô usando uma camiseta azul. E o meu fundo é a minha sala, tem uma estante lotada de coisas, de plantas, de DVDs, de objetos decorativos. A televisão também aparece no fundo. E é isso, prazer estar aqui com vocês. Ana Paula, tem uma pergunta que a Eli sempre faz, a gente sempre traz aqui no canal. E é uma pergunta, eu chego a pensar que às vezes é um desafio. Mas eu queria que você falasse quem que é a Ana Paula, não a Ana Paula profissional, que é a mania que a gente tem, né? Oi, meu nome é tal, eu faço isso. Mas eu quero que você fale quem é a Ana Paula. Como se construiu a Ana Paula que você é hoje? Uau, desafio mesmo. Depois dessa, vou até tomar um gole d'água. Bom, a Ana Paula que se construiu hoje, vamos lá. Primeiro, acho importante dizer que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, apesar de não parecer hoje em dia. Eu sempre tive problemas de autoestima, de baixa autoestima, no caso, de perder oportunidades por vergonha de falar, insegura. E tudo isso foi modificando à medida que eu fui conhecendo o teatro, que eu fui conhecendo e praticando o teatro, né? E eu me tornei uma pessoa melhor em todos os sentidos, uma profissional melhor também por meio dessa prática. E hoje eu diria que eu sou uma pessoa um pouco idealista, que conserva um pouquinho daquela coisa de criança, de sempre acreditar no melhor, acreditar no melhor das pessoas. Eu procuro sempre ser otimista, tenho aquela vontadezinha de mudar o mundo, começando ali pelas pessoas, plantando sementinhas, né? No caso, o ambiente que eu escolhi foi o universo corporativo, mas isso pode ser levado, né, para qualquer outro ambiente. Então eu diria que eu sou uma pessoa incorrigivelmente otimista. Nossa, muito bom, Ana. E aí a gente já começa, né, com uma coisa que a arte salva. E eu queria que você contasse um pouquinho de como você chegou na construção de levar a arte, saindo daquele ambiente cultural, social que a gente conhece, para transformar a arte em empresas, para pessoas e transformar também esse universo. E depois que você contar essa história, eu quero saber os resultados e o que as empresas acham, né? Quando eu fazia teatro, eu estudo teatro desde os 13 anos, né? Só que como uma pessoa que precisava trabalhar, ajudar em casa, eu me emprenhei aí no mundo corporativo desde os 17, né? Trabalhando como CLT. E eu só fui realmente me dedicar somente ao teatro, somente à arte e educação depois dos 40, mas eu vou chegar nessa parte aí. Quando eu fazia teatro, que eu era adolescente, que eu fui ficando mais velha, e aí depois eu fiz faculdade de artes cênicas, mas eu acabei não concluindo, eu fiz um pouco mais da metade, eu fui percebendo que
É lógico que eu queria ser uma boa atriz, de repente até ficar famosa, né? A gente estudava, fazia as peças, eu queria os melhores personagens, tinha essa coisa, esse glamour também da arte, essa coisa mais estética e cultural mesmo. Mas eu percebia que aquele resultado final era o de menos, né? Que o caminho que eu percorria para chegar até ali a apresentação de uma peça era infinitamente mais rico que aquilo. Eu percebia como eu crescia como pessoa, e eu via as pessoas à minha volta também amadurecerem, desabrocharem e crescerem, né, por meio daquela prática que eram os jogos teatrais que a gente fazia. E ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar em empresas, e fui trabalhando em empresas maiores, empresas grandes, e eu fui sentindo aquela coisa na pele da dor e da delícia do mundo corporativo, né, da questão da pressão, da questão das pessoas terem muitos talentos, mas terem dificuldade ali para mostrar, de ter inúmeros problemas de relacionamento, tem aquela coisa da competitividade, né? É um ambiente que, se a gente não tomar cuidado, né? E eu digo até, isso é uma preocupação que as empresas, eu percebo que melhorou muito, né? Eu estou falando de décadas atrás, quando eu comecei mesmo no mundo corporativo, não tinha tanto essa cultura de, acredito eu, né? Humanizada, sabe? Era muito relação comercial. E era um ambiente nocivo, era muito competitivo, era muito, enfim, era aquela coisa salve-se quem puder, né? Hoje eu sinto que isso já está mudando um pouco, as empresas têm essa preocupação, né, das pessoas se relacionarem bem, de não só ser um ambiente ali para você produzir, entregar. Então, eu comecei, ao mesmo tempo, eu trabalhei numa empresa que tinha um grupo de teatro dentro dessa empresa, e isso já me despertou interesse na época. E aí, bom, a vida rolou, né? Eu trabalhei 10 anos numa empresa, uma grande empresa, que depois a área que eu trabalhava acabou. E aí eu falei, agora eu vou voltar a estudar teatro. E isso eu já devia ter uns 30 e pouco. Agora eu vou voltar. Eu tinha feito outra faculdade, fui estudar marketing, enfim, assumi que teatro não dava. Porque toda vez que eu começava, alguma coisa acontecia e eu tinha que parar. E continuava no mundo corporativo. Só que sempre muito criativa, o teatro me ajudou assim a ser muito criativa, imaginativa, então sempre que eu podia, eu fazia coisas culturais, brincadeiras, meio que sem querer, dentro daquele meu universo ali, da minha área corporativa e tal. E aí eu vi que tinha um projeto de teatro na empresa, eu falei, poxa, que interessante, quem sabe, né, um dia, né, não parte para isso, mas aquilo ficou. E aí quando eu saí dessa grande empresa, eu voltei a estudar teatro, terminei dessa vez, tirei meu DRT. Ao mesmo tempo, eu entrei numa outra grande empresa, que é onde eu atuo hoje com o meu programa de teatro treinamento. E nessa empresa eu tive a oportunidade de implantar um grupo de teatro. Eu já estava finalizando os meus estudos, eu estava para tirar o DRT. E eu comecei a pensar, poxa, é uma empresa que tinha super abertura, tem ainda para atividades culturais, acredita no poder da arte como transformação, enfim. Era um ambiente perfeito, o universo fez a parte dele, né? Eu voltei a estudar teatro, não sabia no que isso ia dar, né? Eu só falava assim, olha, eu me devo terminar, porque é uma coisa que eu comecei lá atrás, aos 13, 20 anos se passaram e eu não tinha concluído ainda. E aí o universo fez a parte dele, eu caí nessa empresa, montei um grupo de teatro para encurtar a história, isso foi em 2014, e era uma coisa só para aliviar o cotidiano profissional. Não tinha grandes pretensões com isso. E tanto que eu nem ia fazer peça de fim de ano, mas eu falei, não, vamos fazer uma peça, né? Com todas as dificuldades que tem implantar teatro no corporativo, porque as pessoas faltam por motivo de reunião, saem porque foram desligadas ou arrumaram outros trabalhos. Então tem uma série de coisas que dificultam ali a preparação de uma apresentação. Mas ao mesmo tempo eu queria que tivesse um TCC, sabe? Eu queria que a gente tivesse um objetivo final. Embora o caminho, mais uma vez, é o que importava, eu queria que a gente entregasse algo. E aí, naquele ano, a gente entregou uma adaptação maravilhosa de Romeu e Julieta. Inclusive, o Romeu tinha sido desligado 1 ou 2 semanas antes, a gente teve que improvisar, trocar de personagem, enfim, uma loucura. E aí o negócio foi dando certo, 2015 continuou, 2016 eu fiz um trabalho só com o pessoal do Facilities, que eram as meninas da limpeza, que era um grupo que tinha muito problema de relacionamento, era uma área que tinha muita rotatividade, e aí eu falei pra gerente do RH, vamos fazer um trabalho com eles? Eu faço 2 turmas então, isso tudo era voluntário, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Falei, vamos fazer 2 turmas então, eu faço uma turma com o pessoal em geral e faço uma turma com esse pessoal que é mais tímido e tal, e eles já têm ali a panelinha,
né? Acho que eles vão curtir. A gente faz 2 turmas, 2 peças diferentes dentro do contexto de vida deles, tal, não sei o quê. Aí eu fiz, gente, foi um sucesso, a galera, assim, super... era um time que tinha problema e, nossa, melhorou demais a relação deles. Aquele ano melhorou o turnover também. Eu tenho até um depoimento dessa gerente no meu canal da Educate, né? E contando como foi um case de sucesso isso. E aí, depois disso, eu realmente me enveredei por essa área e virei PJ em 2017. E aí o projeto virou um programa de fato consolidado lá dentro. Eu passei a fazer só isso e a levar essa prática para outras empresas. O só isso foi ótimo, porque deu um trabalho. E aí, bom, enfim, a gente fez inúmeras peças já, pessoas de várias áreas e idades, né, como eu falei para você, participam. Aí veio a pandemia, eu transformei essa prática que era 100% presencial, né, olho no olho ali, no tete a tete, em online. Né? Eu consegui fazer um bem bolado com jogos e da noite para o dia transformei tudo e consegui adaptar tudo para o universo digital e tá rolando até hoje. Aí, hoje a gente trabalha mais no remoto mesmo, porque a empresa acabou que na pandemia as pessoas foram trabalhar de casa e não voltaram no escritório. Ficou uma coisa remota mesmo nessa empresa especificamente, mas eu dou sessão de jogos presenciais em várias outras empresas aí de segmentos dos mais variados. E mais ou menos isso. E conta para mim o que você explora quando você faz esses jogos teatrais, o que a empresa te pede, porque ela tem uma expectativa, o que você faz com que esse grupo possa ter benefícios no ganha-ganha para a empresa e para a pessoa em si, o profissional em si, né? E como você faz essa costura, porque eu imagino que deva ser pessoas de vários departamentos, pessoas de áreas completamente diferentes da empresa, né? E até a curiosidade de saber como é o engajamento dessas pessoas, porque deve ser uma coisa também de espontaneidade, as pessoas se inscrevem porque querem. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. É isso. Esse programa que eu faço, que ele é anual, cujo resultado é uma apresentação de final de ano, que até aconteceu recentemente, as pessoas se inscrevem, né? Eu geralmente monto turmas, normalmente 2 turmas, e elas fazem por livre e espontânea vontade. E tem as sessões de jogos teatrais que eu faço para times específicos, que aí a pessoa ela tá ali meio que por livre e espontânea pressão. Então, são 2 situações diferentes. Nessa situação que as pessoas estão ali, que vai ser uma sessão, ou até mais, mas aí é num curto espaço de tempo, geralmente eu tenho uma conversa com o gestor e a gente discute qual que é o problema do time, né? Se tem algum problema ou se ele simplesmente quer fazer uma integração melhor entre eles, enfim. Cada caso é um caso, né? Mas esse especificamente que eu faço, que é um programa anual, as pessoas de fato se inscrevem porque elas querem. E, bom, acho que a primeira coisa, né, que eu posso dizer é que o teatro ele tira a pessoa da zona de conforto. Né? Ele trabalha com quebra de paradigma. E trabalha muito a questão do autoconhecimento. E o jogo, a gente fala que... os grandes filósofos dizem que o jogo ele é uma metáfora da vida e que aquilo que a gente é no jogo, a gente é na vida. Então já começa partindo desse princípio, né? Então são jogos que vão trabalhar ali o autoconhecimento da pessoa, né? Ajuda a ressignificar valores, crenças, a trabalhar as emoções, né? Reconhecer e trabalhar as emoções. E aí você parte para uma reação ali que eu chamo de reação em cadeia, né, mais ou menos assim, que é a melhora da autoestima, a melhora da autoconfiança, à medida que a pessoa se conhece ali melhor por meio do jogo, dos personagens que ela interpreta, da troca que tem ali todos os dias com outras pessoas de diferentes idades, né. É um lugar que a gente não só existem as diferenças, mas a gente acolhe essas diferenças, né, com bons olhos. E a questão de etarismo acaba entrando também na jogada, né? Pessoas mais velhas, o respeito que tem e vice-versa, né? Do mais velho também para o mais novo. Que não existe só o preconceito contra a pessoa mais velha, né? O contrário também existe. Você fala, você não sabe de nada, não sabe das fraldas.
Então ali não, a gente procura realmente respeitar a história do outro, a opinião do outro, vai ser muito bonito de ver. E isso traz, claro, né, se a gente for analisar, comportamento é difícil de mensurar, né? Mas o que eu percebo, eu faço pesquisa, inclusive, no final do processo, é que o gestor percebe mudanças positivas naquele colaborador, né? E ele traz aquilo para a área que ele está. Então, existe um efeito cascata, que não é só aquelas pessoas que estão ali fazendo. E eu também procuro pesquisar bastante. Então, por exemplo, tem gente que fala, mas eu vim aqui para trabalhar, não para fazer amigo, né? Tem gente que ainda pensa assim, dentro do ambiente corporativo. Mas não só é saudável, como eu li que pesquisas comprovam que fazer amigos dentro da empresa, além de tornar o cotidiano mais feliz, né, ajuda a entregar melhores resultados, porque ali um depende do outro, você não faz as coisas sozinho. Então a gente cultiva muito essa questão do trabalho em equipe. Acho que isso ajuda bastante. Falei bastante, né? Sou geminiana, gente. Desculpa. Mas o que você falou, acho que faz todo sentido e as histórias conectam, né? A partir do momento que você dá voz para uma pessoa, a outra que está ouvindo fala, putz, mas eu já passei por isso, ou eu estou passando por isso. A gente pode lidar... Acho que isso vai gerando uma conexão muito grande e aí quebra a barreira que as pessoas constroem, né? De eu sou aqui no meu quadrado, ele no quadrado dele, e acabou, né? Cada um. E às vezes até isso desconstrói um pouco a hierarquia que a gente tem que ter, né? Uma organização tem que ter um nível hierárquico, mas isso acaba quebrando um pouco esse medo, às vezes, de falar com um gestor, porque aí você olha para um gestor que está falando das dores dele, de repente, aí você fala, putz, tá na mesma situação que eu, né? Mas uma fala que seja sincera, que não seja relacionada ao trabalho, que seja uma dor, ou, né, para compartilhar, geralmente é uma dor, né? As pessoas, elas precisam se abrir nesse sentido que elas se sentem muito sós. E isso conecta, eu acho que isso conecta bastante. Aí as pessoas acabam vivendo melhor umas com as outras, por saber que tá todo mundo no mesmo barco, né? No final das contas. Exatamente, é bem isso mesmo, Jéssica. Eu ouvi uma frase uma vez que eu gostei bastante, que dizia que quem não se expõe não se conecta. Né? Então, assim, hoje em dia, ainda com o remoto, às vezes é um sacrifício para você fazer a pessoa abrir a câmera ali numa reunião. Né? Então, isso é uma coisa que eles apontam muito também. Depois que eu comecei a fazer teatro, eu abro a câmera, eu falo. Né? Como é que fica essa questão da conexão entre as pessoas no remoto? Né, para quando elas se encontrarem, porque de vez em quando se encontra, se reconhecer, né, ter aquela reciprocidade, né, você não precisa ser melhor amigo, mas poxa, você precisa pelo menos se reconhecer, né? E eu trabalho assim com pessoas dos mais diversos tipos, e tem pessoas que são muito travadas, assim, que entra no começo do ano ali da turma, e às vezes eu até julgo, assim, eu até penso, será que essa pessoa vai até o fim? Porque é muito travada, tem dificuldade até de abrir a câmera. Aí chega no fim do ano, tá lá brigando por papel, por personagem, uma beleza. Mas é todo um processo, né? Que vai ali um passinho de cada vez, uma semana por vez. Para as pessoas que estão nos assistindo aqui, o que você acha interessante de compartilhar? O que você quer deixar como uma mensagem para os nossos telespectadores? Bom, eu acho que eu vou deixar uma mensagem que eu gostaria de ouvir, que eu gostaria de ter ouvido muitas vezes na minha vida e não ouvi. Não escutei, né? Eu demorei muito tempo para ir atrás do meu propósito, de algo que eu amava. Eu trabalhei muitos anos infeliz mesmo, sabe? Assim, sentia que eu não estava no lugar certo, não estava fazendo a coisa certa, e eu só fui ter coragem para fazer isso, e olhe lá, depois dos 40. Mas isso é uma coisa que a maturidade me trouxe, né? Que foi preciso envelhecer, de fato, para ter essa coragem. Mas o recado não espera chegar aos 40, né? Ou, se você já está com 40, não espera chegar aos 60, aos 50, né? E outra, nunca é tarde. Hoje eu tenho plena consciência disso. Eu tenho vontade ainda de estudar arquitetura, eu sou apaixonada por arquitetura. Eu não descarto que eu não vá fazer uma faculdade de arquitetura. Eu vou fazer 47 anos. Né? Então, hoje eu acredito que tudo é possível. Basta a gente realmente querer e deixar um pouco desse medo de lado, esse medo que a gente gosta de trabalhar no teatro, de tirar a pessoa da zona de conforto. Então, gente, sair mais da caixinha, acho que é a mensagem que eu
levo para minha própria vida. Eu vou te pedir para você também deixar uma mensagem para as empresas. Empresas, queridas. Empresas são feitas de pessoas, né? Eu sempre falo isso. Por mais que a gente tenha tecnologia avançada, por mais que muitos dos trabalhos hoje são feitos por inteligência artificial, por máquinas, existem mesmo esses trabalhos existem pessoas operando por trás, né? A máquina não nasce ali sozinha, alguém criou, né? Aquela inteligência tem alguém por trás. E as empresas, elas são formadas por pessoas, então é realmente trazer essa cultura mais humanizada. Ter a consciência de que aquele colaborador, ele não é um número realmente ali de registro. Mais uma vez, eu sei que é clichê, mas existe uma pessoa ali por trás, com conflitos, com dramas, com uma história de vida, com sonhos, né? Então, eu gostaria que as empresas tivessem esse olhar para o colaborador e pensassem realmente, agora não vou puxar para minha sardinha, mas já puxando, mas pensassem realmente colocar práticas mais humanizadas, não só preocupadas, não só treinamentos técnicos, não só se preocupar com o resultado gráfico que aquilo vai trazer, né? Então, quando eu falo isso, eu falo a questão comportamental, por exemplo, como é que eu meço ali uma melhora de comportamento? É no dia a dia, né? A empresa, ela precisa se preocupar com a pessoa colaboradora, eu acho, mais. Precisa começar a se preocupar um pouco mais. A partir dessa preocupação é que as pessoas trabalham mais felizes, entregam mais resultados, sentem que estão ali por um propósito. Hoje em dia, a maioria das pessoas não trabalha só por um pagamento no final do mês. Ela tem que se sentir parte da cultura da empresa, ela tem que sentir que ela está fazendo, que ela está ali cumprindo um propósito, coisa que eu não sentia tanto quando eu trabalhava no corporativo. E eram ótimas empresas, talvez faltasse isso, né? Esse olhar mais humano, para que eu sentisse realmente prazer e vontade de estar ali, de quanto eu poderia ter contribuído muito mais nos lugares que eu trabalhei, se eu me sentisse um pouco mais feliz e valorizada como pessoa. Adorei, super obrigada mesmo. Eu que agradeço. Nossa, muito bom, Ana, muito obrigada. Acho que a gente só tem a agradecer, né? Ele só agradecer. Com certeza venha para uma aula prática que a gente vai participar.